Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma live. Hoje eu vou falar sobre contrato. Aqui eu estou no Instagram, aqui eu estou no Facebook. Normalmente todas as nossas lives nós interagimos, conversamos com as pessoas. Hoje eu resolvi fazer um formato diferente para testar. Porque a interação também acaba deixando o vídeo mais longo e fica um pouquinho mais difícil de assistir depois. Então, o meu objetivo hoje é falar o máximo de conteúdos em menos de 30 minutos sobre contrato. Isso não significa que você não possa participar. Deixe as suas dúvidas nos comentários, inbox, que eu respondo depois, ok? Então, vamos lá. O tema hoje é contrato. A gente sempre fala um pouco sobre isso. Na semana passada, eu estive aqui com a Ana Multizig falando, só que hoje eu vim falar sobre estrutura do contrato. Então, para quem é essa live? Essa aula é para todo mundo que vende alguma coisa para alguém, seja produto ou serviço. Então, se você está passando por aí, você vende alguma coisa, você pode ficar por aqui, porque o assunto é do seu interesse. Então, já respondendo uma das dúvidas que eu relacionei aqui. Quem é obrigado a ter contrato? Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que se coloca à disposição no mercado, vende para alguém alguma coisa ou algum serviço, né? O contrato, além de ser uma obrigação, lá no Código de Defesa do Consumidor, ele também é um instrumento que vai fortalecer a sua relação com o seu cliente. Quem é obrigado a dispor do contrato? O próprio fornecedor. A legislação entende que você, fornecedor, é o gestor do contrato. Então, quando o cliente te liga e fala assim, eu quero alterar, eu vou mudar a data, eu acho que eu vou desistir, é você que precisa entrar de forma ativa e administrar toda essa situação, fazendo as alterações, fazendo o aditivo, eventualmente até uma resolução para cancelar. Então você já sabe que tem que ter contrato e que você é responsável também por administrar, gerir toda a sua relação com o seu cliente, ok? Bom, eu quero falar agora um bate-volta sobre a estrutura de um contrato. O que todo contrato deve ter? Sim, existe uma estrutura padrão, um norte em que todos os contratos devem possuir. Todos os contratos devem possuir obrigações. Todos os contratos devem possuir assinaturas. Então, existe uma série de disposições aqui que todos os contratos devem ter e eu vou passar por elas aqui e também na ordem que normalmente elas estão. Então, vamos lá? Vou deixar papel, vocês pegarem um minuto, papel, caneta, para eu continuar falando. Enquanto isso, eu vou mandar um beijo rapidinho para quem está me vendo aqui no Instagram, JM Cerimonialista, a Neida Carla, seja bem-vinda, a Cristiane, seja bem-vinda, a Cristina, um minutinho. Então, para quem está me acompanhando, já viu que o ritmo é um pouco diferente, porque o meu objetivo é dar o máximo de informação no mínimo de tempo possível, que eu estipulei como meta aqui, 30 minutos, ou seja, a metade da duração das lives normalmente que a gente faz. Então, já que o tempo é curto, corre, compartilha, que daqui a pouquinho já está acabando e eu vou responder as dúvidas de quem perguntar. Então, vamos lá. Qual é a estrutura que todo contrato deve ter? Primeira coisa, lá em cima o contrato tem o quê? Tem o título, a descrição. O contrato ele pode ser um contrato de prestação de serviço de assessoria para eventos sociais, ou ele pode ser um contrato de compra e venda de produtos alimentícios, de prestação de serviço de buffet. Então, a primeira coisa, o contrato tem nome. Logo após do nome do contrato, o que a gente vai ter? Você pode ter ali, por exemplo, um número de registro, para você poder identificar que contrato é aquele. E cada um vai ter uma forma de colocar ali esse número de registro, que é controle interno. Continuando, quando eu olho para o contrato, o que eu vejo abaixo? Eu vejo descrição das partes. Então, vai vir lá os dados dos contratantes, os dados também da parte contratada. E aí, quem que entra nesse rol? Depende. Contratante é responsável financeiro?
Pode ser a mesma pessoa. Ou será que eu posso ter um contratante e um responsável financeiro que só paga? Pode. E se eu tiver lá 3, 4 pessoas como contratante, eu posso ter 4 contratantes? Pode. Afinal de contas, é melhor receber de 4 pessoas que receber de uma só, não é mesmo? Então, voltando, eu tenho título, registro e classificação das partes. É comum também que em alguns contratos você veja que a pessoa fez menção às quais legislações que aquilo foi baseado. Para o cliente ver e falar assim, ó, tá tudo certinho. Eu olhei lá no Código de Defesa do Consumidor, olhei lá no Código Civil e tudo que tá aqui tá dentro das normas. Então pode ser que tenham essas observações. Então, até aqui tá geral para todo mundo. Quem tá me vendo que é cerimonialista, decorador, casa de festa, enfim. Isso aqui segue geral. E em seguida, o que a gente vai ter? Entrando propriamente dito no contrato, o objeto. É na primeira cláusula que normalmente você vai descrever de forma geral aquilo que você está entregando para o seu cliente. E algo que eu sempre dou de dica para pessoas como cerimonialista, decorador, buffet, que entregam um serviço muito detalhado, são muitos insumos, são muitos itens do cardápio, são muitas peças na decoração. Será que é ali que você vai botar o projeto do evento? Não seria melhor talvez que isso viesse em anexo? Normalmente é melhor. Afinal de contas, o contrato tem uma linguagem e uma estrutura que é diferente de um projeto de evento. Então, é totalmente possível que você faça menção no objeto, além dos dados gerais, que você irá executar conforme orçamento anexo ou descritivo anexo, que é parte integrante deste contrato. Ok? Então, passou pelo objeto. Eu estou falando que você não pode escrever lá no corpo de e-mail as 100 atividades, 50 que você faz. Não estou falando que você não pode, mas estou te dando a possibilidade de você relacioná-las anexo de forma mais organizada. E aí, uma dúvida que normalmente sempre surge. Ah, Tainara, mas o anexo vale? Eu já recebi cliente, consultorias minhas, de cerimonialista, falou assim, Tainara, o cliente pediu para eu tirar do anexo e botar no contrato, porque ele quer no contrato. Pessoal, os documentos anexos mencionados no contrato são parte integrante, ele vale tão como o contrato. Os anexos são os contratos, ok? Então, quando o cliente falar assim, ah, tá anexado aqui como descritivo, mas eu quero aqui na primeira página, explique para ele que vale da mesma forma. A Ângela, querida, a Ângela falando de revisão de contrato. Ângela, deixa aqui. A Ângela é minha cliente, de um tempão. Depois eu converso com você em inbox. O que pode acontecer? Interessante a Ângela perguntar isso. As realidades mudam. Hoje eu trabalho totalmente diferente da forma que eu trabalhava há 1 ano e meio atrás. Então, será que é interessante a gente revisar contrato periodicamente? É necessário você olhar se é assim que você ainda trabalha. É muito comum que a gente faça testes e no meio do caminho a gente perceba que, não dá para oferecer isso de cortesia, isso realmente eu tenho que cobrar. Não, realmente aqui eu preciso mandar um supervisor para ficar ali durante o evento, porque se minhas peças quebram, eu tenho muita dificuldade depois de receber. Então tá vendo que a gente muda ao longo do tempo? De igual forma, o contrato também tem que mudar. Voltando para o contrato, título, registro, classificação das partes, as legislações, o objeto e em seguida pode ser o quê? Obrigações das partes. E é aí que entra o seu manual. É aí que você precisa descrever de forma detalhada para o cliente o que ele precisa cumprir. Se você é um decorador e que você vai exigir que as suas peças não podem ficar expostas ao ar livre ou à chuva, é ali em obrigação que você precisa falar que é de responsabilidade do cliente realizar a contratação de cobertura, caso a previsão do tempo indique algum tipo de interferência, uma vez que os contratantes são responsáveis por qualquer perdas e danos nos
nas peças, nos mobiliários que ficarem expostos aí a sol, chuva ou vento. E aí, adianta botar no papel e eventualmente não criar um procedimento para você monitorar a previsão do tempo, para você dar aquele sinalzinho para o cliente e falar assim, olha, então, a previsão do tempo está para muita chuva. A gente precisa contratar um toldo, porque se molhar todas as minhas peças, você vai ter que pagar por ela. Se esse decorador estiver trabalhando como uma boa cerimonialista, ele já vai ficar tranquilo quanto a isso, porque normalmente as assessoras fazem esse acompanhamento da previsão do tempo. Então são várias obrigações. Desde o início da relação até o fim, você precisa colocar lá. Se o cliente precisa te mandar informações, tem que estar escrito aqui. Se o cliente precisa fazer contratações extras que interferem no seu trabalho, por exemplo, o decorador, talvez ele não ofereça luz cênica. Então ele precisa explicar que é de obrigação do cliente a contratação desses itens adicionais. O buffet, na maioria das vezes, pode não oferecer a mesa onde vai dispor a alimentação. Então, ali ele precisa explicar que é de obrigação do cliente contratação da mesa onde vai dispor dos alimentos. De igual forma, o decorador pode não dispor de arrumar a mesa de doces. Então, tá vendo que não é uma coisa assim jurídica chata, cheia de obrigação, falando de multas? Não, é para você realmente ali escrever um manual. Então você vai falar de tudo que o cliente precisa cumprir, o que ele tem que contratar, as normas, as regras, os horários e informações você precisa descrever de forma detalhada. Sabe o que eu mais vejo, né, no meu dia a dia, onde eu falo com fornecedor de tudo que é lugar do Brasil? Que tem profissional que faz muito mais do que ele escreve. E aqui eu tenho uma coisa muito séria para falar. Tudo aquilo que você faz por livre e espontânea vontade, você fez porque você quis. Agora, tudo aquilo que você relacionou é serviço e você está cobrando por isso. Sabe aquela cerimonialista que não relacionou que ela acompanha a montagem e de repente ela estava lá acompanhando? E aí, quando ela vai falar para o cliente, poxa, mas eu fiz tanto por você, acompanhei a montagem, a cliente pode virar e falar, você fez porque você quis. No seu descritivo não estava escrito que você faz isso. Olha que coisa séria. Então, isso é sério a partir do momento que se acontece algum problema e você precisa cobrar pelos serviços que você entregou, lá na frente, aquilo que você esqueceu de escrever, entra de cortesia. Você deu porque você quis. Foi conveniência sua. E pode ser que no caso de uma desistência você não consiga receber por atividades que você executou. Mas você disse que você não escreveu que iria executar. Tá vendo a seriedade de você realmente ser detalhista? E aí que entra aquela famosa pergunta, mas o contrato grande é ruim? Contrato ruim é contrato omisso. Uma vez que a sua prestação de serviço se perdura ao longo de um ano e meio, e não é só para cerimonialista não, a gente tem decoradores que desenvolve projeto, que dá orientação para o cliente, que faz planta, a gente tem buffet que de igual forma personaliza, né, dá consultoria, faz a parte de degustação, ou seja, ele trabalhou ao longo de 1 ano e meio e você acha que 3 folhas é o suficiente para relacionar uma atividade que dura 1 ano e meio? Você acha que 10 folhas é muita coisa? Bom, então você precisa lembrar que na ausência de informação, na ausência de prescrição, vai prevalecer o que é o melhor para o cliente. Se você for omisso, se você não escrever e gerar dúvidas, vai prevalecer a interpretação mais favorável para o seu cliente. Então, seja detalhista, sim. Vamos voltar para o contrato, passando todas as obrigações do cliente,
você também não pode esquecer que você também tem obrigações a serem cumpridas e você precisa relacionar tudo ali. Você tem que entregar cópia deste contrato, você precisa executar as atividades conforme o descritivo ou o orçamento que você entregou. Você precisa cumprir todas as regras, por exemplo, da casa de festa, do local onde você vai executar o serviço. Se é um decorador, ele não pode ficar aí pregando prego à torta direita. Então, assim como você relaciona as obrigações dos seus clientes, você também precisa relacionar as suas. Passou por obrigações, vamos falar de preço e forma de pagamento. Então, você precisa descrever o que é entrada, né, que a gente já falou várias vezes, né? São 3 institutos que as pessoas realmente confundem muito, que é entrada, valor devido a caso de desistência e multa. Entrada é um direito do fornecedor, está lá no artigo 418 do Código Civil. Quando o cliente desiste, esse valorzinho é para pagar os custos. Não existe na legislação ainda um percentual fixo, mas entende-se que gira em torno de 30% do valor do contrato. Além disso, quem está no Facebook infelizmente caiu, mas eu vou tentar voltar. Além disso, a gente tem a desistência, o valor devido. Quando um cliente resolve desistir, aquilo que ele paga não é uma multa, não é simplesmente uma punição, mas é os valores devidos pelo aquilo que o fornecedor trabalhou. Não é assim? A gente trabalha ao longo do tempo. Se o cliente ele vai casar ou não, isso já é outra história. Pode ser que ele desista no meio do caminho, mas isso tira o fato que eu trabalhei? Não tira. Então, aquilo que o cliente ele precisa pagar para o fornecedor na hora da desistência precisa estar diretamente relacionado aos serviços que ele já prestou até então. Multa. Então, o que é multa? A gente acabou de falar de um monte de obrigação que tem que estar descrito lá no contrato. A multa vai ser para quem não cumprir tais obrigações. Gente, infelizmente, o Facebook caiu. Na verdade, eu deixei a bateria do meu computador desconectado, mas eu prometo que eu tento nem que seja gravar essa live no outro momento para deixar lá no Facebook. Mas então, voltando aqui, multa é uma punição para quem não cumprir e ela vale para ambas as partes. Falamos de valor e forma de pagamento. O que eu também preciso dispor ali? Eu preciso falar das parcelas. Se o cliente atrasar, o que acontece? Será que se o cliente atrasar, você não pode, por exemplo, interromper a sua prestação de serviço? Afinal de contas, se a minha obrigação, por exemplo, é fazer reuniões, a do cliente é pagar a minha parcelinha. Uma vez que ele me atrasa, eu também paro de trabalhar. Isso se chama exceção ao contrato não cumprido. É uma disposição também que a gente tem na nossa legislação. Então, você vai escrever lá, olha, cliente, em caso de atrasos, né? Em caso de atrasos que você pode paralisar o serviço até que o cliente também volte a pagar. E se ele atrasar demais e passa 3, 4 meses e ele simplesmente não te paga, será que você não pode rescindir? Claro que pode. Não existe abandono de trabalho, existe também abandono de contrato e você pode colocar lá na disposição, tá bom? Dentre outras, gente, é muito importante vocês lembrarem que o que eu tô falando aqui, eu estou falando um geral, tá bom? Você não vai anotar e simplesmente falar, isso daqui não. Isso tem uma série de outros detalhes que a gente precisa compor, mas eu estou dando um norte, pelo menos, para vocês verem se o que você tá aí tá tudo certinho. Continuando, já falei de valor, forma de pagamento, preciso falar da desistência. Olha só, eu trabalho, eu sou decorador, mas eu faço projeto, eu alugo peça, eu dou consultoria, eu sou buffet, eu faço degustação, eu trabalho ao longo do tempo. E aí, se o cliente desiste, você precisa deixar claro para ele como que vai ficar. E muitas das vezes o problema
gera quando não se deixa claro para o cliente, entende? E você não escreve o que você faz, então ele não enxerga valor. E de repente, só porque a festa não aconteceu, ele acha que você não trabalhou. Afinal de contas, ele não sabe o que você está fazendo lá no seu escritório de madrugada, enquanto você está trabalhando, ele não está vendo que você está fazendo isso. Então, realmente, você precisa dispor, a sua cláusula de desistência precisa estar compatível com o descritivo de tudo que você oferece. Pessoal, eu vou excluir a live do Facebook e eu vou voltar e vou fazer ela separada no Facebook, porque eu esqueci a bateria do meu computador, ele acabou caindo. Então, eu vou... Se o David estiver me vendo aqui no Instagram, exclui que eu volto lá e faço de novo. Mas voltando aqui, que minha meta é falar em 30 minutos e já passaram-se 20 minutos dessa live. Então, se eu já dispus sobre a desistência, de como que tem que acontecer, não se esqueça que você também pode desistir, pode acontecer alguma coisa de você ter que desistir. Então, assim como tem previsão para o cliente, tem que ter previsão para você. A diferença é que quem trabalha é você. Eu já vi cliente falar assim, bom, por que eu tenho que pagar talvez aí R$1.000 se eu desistir? E se você desistir, você não paga R$1.000? Não, pera lá, porque eu trabalhei para você. Quem trabalha aqui sou eu. Eu não tô te multando. Você só tá me pagando aquilo que é devido. Então, encerrando a desistência, a gente precisa falar do que também no nosso contrato? Adicionais. Como que funciona? Se o cliente quiser contratar horas adicionais, recepcionistas adicionais, montagem, desmontagem, arrumação de mesa de doce. De vez em quando eu escuto o cliente meu falar assim, eu tô com problema porque o cliente vive pedindo coisas que não tá inclusa. Eu falei, meu Deus, mas isso não é um problema, isso é uma solução. Vende para o seu cliente. Então deixe claro, exatamente claro, o que também não é incluso, aquilo que é adicional. Falou sobre adicional, você precisa também falar de disposições gerais, direito de imagem, os seus horários. Se o cliente quiser adiar o casamento, o que acontece? Se ele quiser que este casamento seja executado num ano vigente posterior, será que o preço é o mesmo? Será que você não pode ali já colocar qual é o seu percentual de ajuste? É muito comum nos restaurantes, por exemplo, que já vem lá, você já sabe quanto que você vai pagar do reajuste do ano que vem. Às vezes você fecha hoje e para ano que vem você ainda paga o reajuste. Então sim, você pode colocar lá no contrato que caso ele faça uma alteração, que o valor vai ser reajustado de 10%, de 15%, por que não? Seu serviço não valoriza, então você realmente precisa prever isso de forma anterior. Então, aproveitando esse gancho, né, é importante lembrar que reajuste é diferente de correção monetária. Correção monetária é um assunto de ordem pública, que ele está relacionado ao indexador, normalmente vai ser lá um IGPM, um IPCA. É diferente de reajuste. Reajuste tem a ver com inflação, preço do produto, do serviço. A correção monetária tem a ver com o preço da moeda e a sua valorização ou desvalorização, que é a deflação. Eu já vi contrato falar que vai ter correção de 20%, de 15% de correção monetária. Pera lá, em base de quê? Então, às vezes, tem cliente que assusta e fala assim, mas como assim que tá aqui que pode corrigir? Eu falo, fique tranquilo, porque eu não posso burlar aqui o IGPM. Se houver a possibilidade de reajuste, vai ser de notória repercussão, assim como se tem caso fortuito e força maior. Outra disposição que tem que ter aí no seu contrato. Lembra da greve da polícia? Lembra também da greve dos caminhoneiros? Caso fortuito, força maior. Ali todo mundo é vítima.
é bom ter em contrato, mas é algo que já está na nossa legislação maior. Independente de estar no contrato ou não, isso é algo que vai valer, entende? Porque é uma norma geral, ela é de notória repercussão, de ordem pública. Então, não é porque às vezes você esqueceu que você não vai ser amparado com essa situação. É igual uma vez, uma cliente minha falou assim: Tainara, eu posso colocar no meu contrato que eu não estou sujeita à agressão? Porque uma assistente minha sofreu uma agressão. Eu falei, olha só, quem diz isso já é uma legislação federal, Código Penal. Você não está sujeito à agressão como qualquer nenhuma pessoa do planeta, conforme as convenções internacionais. Então, assim como você não pode falar que você está sujeito à agressão, você não tem por que dispor no seu contrato particular aquilo que já está numa lei maior, que é o Código Penal. Ninguém está sujeito à agressão. Voltando, então, disposições gerais. Você vai falar de caso fortuito, força maior, direito de imagem. Vai falar sobre alteração. Você pode falar também sobre o seu horário de funcionamento. O que acontece se o cliente adiar? E também você precisa dispor de quê? Do foro. Qual é o lugar que vocês vão discutir na justiça se der problema neste contrato? Você pode estabelecer, por exemplo, que seja o seu município. Não necessariamente precisa ser o município do cliente. Se você é um fornecedor que atua em vários lugares, é interessante que você tenha em seu contrato que seja o lugar mais tranquilo para você, desde que o cliente concorde, porque ele também pode sugerir para alterar. Então, o foro é o lugar que a gente vai discutir, brigar na justiça, que é o que ninguém quer, caso aquele contrato dê problema. Tem que ter data, tem que ter assinatura entre ambas as partes, tem que ter testemunha. Não, o nosso formato de contrato não exige duas testemunhas. A legislação que obrigava já caiu em 2002, não é mais uma obrigação. O contrato é válido mediante assinatura de ambas as partes. Agora, e se o seu cliente te exige duas testemunhas, o que você vai fazer? Coloca para ele, gente. Não vai fazer diferença. Não vai. A ausência não invalida, mas a presença também não causa prejuízo. Então você pode ir lá colocar as duas testemunhas que ele está te pedindo para se sentir mais seguro. Outro ponto importante que é o reconhecimento de firma. Talvez você tenha ouvido, tem uma legislação federal que agora ela proibiu a exigência de reconhecimento de firma em documentos que já se entende que o Estado ele tem banco de dados. Não vai se reconhecer firma no documento, enfim, isso é muito para a parte de cartório, etc. Então, de igual forma, o reconhecimento de firma não é requisito para dar validade ao contrato. Eu já tive cliente que falou assim, Tainara, eu quero reconhecer firmas em todos os meus documentos, porque eu quero me resguardar. De quê? De quê? A não ser que você tenha dúvida que esse fornecedor é ele mesmo. Porque o mesmo trabalho que um tabelião do cartório faz de olhar para você, olhar para o documento, olhar para a sua assinatura, olhar para a assinatura do documento, você pode fazer. A diferença é que o tabelião vai te cobrar aí uns 10 a 15 reais por um selo. Reconhecimento de firma dá validade à assinatura. O contrato tem validade mediante a assinatura de ambas as partes. Quem não pode assinar contrato? Debutante, menor de idade, né? Então, ou outra situação, um aniversariante de 17 anos, ele é relativamente capaz. A debutante, o contrato dela não vale, ele é nulo, porque ela é totalmente incapaz, ela ainda não tem capacidade jurídica para responder por si. Em compensação, pessoas de 16 a 18, né, nessa idade aí 17 anos, eles são relativamente incapazes. Então,
um aniversariante que fechou um contrato, inicialmente ele até vale, mas ele é anulável, diferente do outro que é nulo. Se os pais discordarem, ele pode invalidar aquele contrato. Bom, eu acho que eu passei pelo contrato do início ao fim. Ai, passei 1 minuto do meu momento, mas eu acho que é porque eu deixei cair lá no Facebook, eu tive que explicar. Mas é isso, pessoal. Bom, se tiver dúvida, eu sei que podia falar muitas coisas, mas eu quero que seja realmente um conteúdo que fique fácil para você assistir depois. Quem chegou aqui agora, eu vou lá pro Facebook fazer novamente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição inbox e teremos concurso online, 14, 15 e 16 de maio, gestão de documentos avançado. Então, aquele curso presencial que a gente já deu em vários lugares, a gente vai dar ele online, só que ao vivo. Não perca mais informações, é só chamar a gente em inbox. Beijo, até mais.